Nervoso, né, pastor? A gente não acostuma, não, né? Amém. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos, ó Pai, reunidos na Tua casa, como família, como irmãos, como corpo, para Te adorar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para ouvir, Senhor, a Tua voz, para engrandecer e para cantar louvores a Ti, meu Deus. Abra os nossos corações. Usa-nos, Senhor Deus, para fazer a diferença lá fora, Senhor, mas nesse momento, ó Pai, usa-nos, ó Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Meus queridos, nós vamos continuar aqui com a série de Tiago, agora com o capítulo 3. E eu vou pedir para o Francis, da próxima vez, para ele fazer uma mudança, sabe? Me dá um capítulo mais tranquilo para falar, porque senão eu fico com uma fama ruim. Porque Tiago 3 não é um capítulo fácil, irmãos. Não é um capítulo que as pessoas gostam de ouvir, e aí eu fico marcado com isso, certo? Mas pronto, Tiago, ele estava ali falando com as pessoas, né, exortando. Aqui o Rui e a Débora já falaram com a gente. E a Débora, na semana passada, também falou sobre a questão das obras, né? Aquelas pessoas que estão lá dizendo: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não faz nada. É aquele crente de banco de domingo que fica ali, parece um 007 que ninguém conhece. E aí Tiago fala: não, para você dizer que você é crente de verdade, para você mostrar que você tem fé de verdade, que você foi salvo, você precisa, não é opcional, você precisa mostrar que alguma coisa mudou em você. Certo? Essa foi a mensagem, não foi? Pronto, mas Tiago não para aí. E ele não torna os outros capítulos mais fáceis. Ele dedicou um capítulo inteiro, que é o capítulo 3, para falar do maior órgão que nós temos no nosso corpo, que é a língua. Que é a coisa mais difícil, irmãos, é a língua. Então eu peço para os meus amigos aí atrás, coloque para mim Tiago 3, vamos ler 1 e 2. Eu vou dar alguns saltos aqui, não vou ler o capítulo inteiro, até porque eu acho que eu só tenho 1h30 para pregar. Então não dá para ler tudo. Coloque para mim, por favor. Tiago, isso. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o próprio corpo. Tiago começa o capítulo 1 falando para a gente que sobe aqui. Falando: olha só, não queiram todos vocês, ou a maioria de vocês, ensinar, porque a responsabilidade disso, ela é muito grande. E vocês que ensinam vão ser julgados com maior rigor. Já ouviram falar que quanto mais é dado, mais é cobrado? Quanto maior a responsabilidade, maior é a cobrança, irmãos? É basicamente assim que funciona. E é isso que Tiago está falando. Não busquem ser todos mestres. Primeiro, porque nós, antes de ensinarmos, nós temos que aprender. Nós precisamos ser bons ouvintes. Aprender, debruçar sobre a palavra de Deus, para depois querermos ensinar outras pessoas. Isso não faz com que nós não devamos viver a nossa vida como um exemplo. Mas Tiago está falando aqui sobre ensinar. Aqueles que ensinam serão cobrados de maneira ainda maior. Por quê? Porque nós influenciamos as outras pessoas. Muitas pessoas, infelizmente, não param para poder ler a Bíblia. E muitas não têm acesso a livros, ou não conhecem ainda como buscar no YouTube, procurar na internet, para se aprofundar. Então,
muitas pessoas vão simplesmente acreditar no que nós estamos falando aqui em cima. E, infelizmente, por isso, tantas pessoas andam errantes por aí, achando que estão aprendendo a palavra de Deus, quando estão aprendendo a palavra de um homem, usando a palavra de Deus. Então, a palavra, aqui, Tiago deixa muito claro, o jugo sobre vocês, sobre nós, vai ser muito mais pesado. Em Gálatas 1:9, Paulo, ele vem amaldiçoando aqueles na igreja da Galácia que estavam tentando ensinar um evangelho diferente. Ele falou, aqueles que ensinarem um Cristo diferente do que vocês aprenderam, um evangelho diferente do que vocês aprenderam, sejam amaldiçoados. Entendem, irmãos? Porque o ensino, ele pode, da mesma forma, ajudar a aumentar a fé das pessoas, mas o ensino também pode influenciar e matar a fé de algumas pessoas. Um ensino sobre um falso evangelho, como Paulo alerta em Gálatas 1:9. Por isso que nós, irmãos, temos fazemos um esforço tão grande para poder estudar e trazer o melhor do que nós aprendemos e do que nós recebemos do Espírito para ensinar a igreja, irmãos. Porque isso é fundamental, mas isso não significa que nós não vamos errar. Mas uma coisa que eu garanto, que os erros que nós cometemos não é por maldade. Talvez por falta de experiência, por falta de maturidade. Coisas que o Espírito ainda vem tratando em nós, porque nós também precisamos ser ensinados todos os dias. Mas o presbitério, o pastoreio, a liderança dessa igreja tem uma intenção muito forte de ensinar o melhor para a igreja, de fazer com que a igreja seja uma igreja realmente saudável, irmãos. Então, a nossa forma de falar, ela faz com que as pessoas deem certa credibilidade, certo? A partir do momento em que eu falo, porque eu estudei, e que eu falo de forma firme, eu estou influenciando a vida de outras pessoas. É diferente de quando eu vou falar sobre um assunto e eu gaguejo, as pessoas percebem isso, ele não sabe exatamente sobre o que está falando. Então você fica desconfiado. Então, sobre quem está ensinando, cabem essas várias coisas. E nós que ensinamos, precisamos, inclusive, de muito direcionamento do Espírito para não cairmos na tentação de deixar falar o que está dentro do nosso coração pecaminoso. Falar em favor de nós mesmos. Pessoas que usam o Evangelho para poder passar a mão no seu próprio pecado. Às vezes estão ali emitindo uma opinião que não tem fundamento bíblico. Mas como eles estão com o microfone na mão, eles podem falar o que quiser. E é disso que Paulo está falando, e é disso que Tiago está falando. Nós seremos julgados pelo que nós estamos fazendo aqui em cima, porque nós estamos influenciando a igreja do Senhor em como ela deve viver, em como ela deve seguir, em como ela deve ter comunhão. Nós estamos exortando, nós estamos tentando trazer para mais perto de Cristo, tentamos fazer que o fardo não é tão pesado, mas ao mesmo tempo, às vezes nós vamos padecer algumas dificuldades. Só que a palavra, ela é a mesma, né, de quando o Tiago escreveu lá atrás, e ela é viva, e ela se aplica para nós hoje. E ela hoje se aplica de maneira que caiba, provavelmente, pelo menos para metade da igreja. Ah, mas eu não subo no púlpito, eu não ensino. Irmãos, quando o Tiago vem falar de mestres, são aqueles que ensinam e que querem influenciar as outras pessoas de alguma maneira. E hoje em dia, a internet deu voz para todos nós. Isso pode ser uma bênção, irmãos, mas infelizmente muitas vezes é uma maldição. Porque nós somos influenciadores de outras pessoas. Tem gente que consome Bíblia só na internet, num podcast, num vídeo de 2, 3 minutos do YouTube ou do Instagram.
Só que as pessoas que estão ali sendo influenciadores, emitidores de opinião, estão formando o que as outras pessoas também acreditam. Tem gente que vai falar, vai dizer assim, não, Adriano, olha só, eu acho que isso daí que você está falando está errado. Porque tem um fulano que tem 100 mil seguidores, ele fez um vídeo de 5 minutos e ele disse que é assim. Há um tempo atrás a gente estava ouvindo uma pessoa que é bastante influente. O Rui me mostrou um podcast dele no Spotify, irmãos. E o cara tem um monte de seguidores, ele falando que boa parte dos crentes idolatra a Bíblia, como se aquilo fosse a palavra plena de Deus. Eu falei assim, e não é? E ele tentando achar fundamentos e influenciando outras pessoas, e muitas outras pessoas comentando, dizendo que também acreditam, que a palavra está desatualizada, irmãos. E aí quando vem um doido aqui e fala que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é plena, completa, única, de Deus, alguém que ouviu aquele cara pode falar assim, olha, Adriano, na verdade eu acho que ela está meio desatualizada também. Eu li 10 capítulos dela inteira, eu li um livro, e eu também acho que ela está desatualizada. Então os emissores de opinião da internet também serão julgados com maior rigor, porque nós, como influenciadores, pela palavra de Deus, da palavra de Deus, vamos ser julgados por isso. Então, cuidado com as opiniões e com o que nós estamos ensinando, não apenas aqui, mas para outras pessoas lá fora, mesmo através do meio virtual, irmãos. E Tiago vem dizendo que se nós conseguimos dominar a nossa língua, nós somos homens perfeitos, porque conseguiremos dominar o corpo inteiro. Parece difícil, não é? Porque a língua ela é pequenininha, cabe dentro da nossa boca. Mas, irmãos, como é difícil. E ela é tão difícil que lá atrás, 2000 anos atrás quase, um homem dedicou uma parte inteira da carta dele para falar sobre isso. Porque as pessoas lá atrás também usavam a língua de forma que não deviam. E ele reconhecia lá atrás, da mesma forma que nós reconhecemos hoje, que é difícil dominar esse órgão tão pequeno, mas tão grande, e que faz tanto estrago ao mesmo tempo. Tiago estava lá atrás fazendo um alerta para a gente também. Se nós somos pessoas que conseguem dominar a nossa língua, nós somos perfeitos, irmãos. Perfeitos no sentido de que nós conseguimos dominar todo o restante do nosso corpo. Porque a nossa língua ela precisa de controle. Sabe, existe uma coisa que se chama filtro. Infelizmente não é todo mundo que tem. Mas Tiago vem falando, temos que ter. Porque não é tudo que nós pensamos que nós falamos. E não é do jeito que a gente pensa que a gente fala, mesmo falando a verdade. Tem gente que usa aquela expressão assim, mas eu estou falando a verdade. Falar a verdade não te dá liberdade de ser mal educado. É disso que Tiago está falando. Falar a verdade não te dá a liberdade de acabar com o sentimento ou o emocional de outra pessoa só porque você está falando a verdade. Nós precisamos ter cuidado com o que falamos e como nós falamos. Porque imagina uma pessoa que sempre teve problemas com o peso e ela tem problemas psicológicos desde a infância até hoje. Você vira e fica só fazendo piada de gordo com ela. A pessoa vai ficar destroçada. Porque ela já passou por um problema enorme desde a infância. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu estou falando a verdade, ela está acima do peso. Eu estou falando a verdade, o Adriano é careca. Eu não tenho problema com isso. Entende? Então, quando alguém faz piada com a minha cabeça, ok, eu rio. Eu não tenho problema com isso, irmãos. Mas tem gente que tem. E falar a verdade não significa que nós podemos ser mal educados. Falar a verdade não é uma desculpa para ferirmos outras pessoas falando a verdade. Porque
nós não devemos falar tudo o que pensamos. E não devemos falar tudo da forma que pensamos. Se for alguma coisa boa, nós temos a liberdade para falar. Tudo o que é de bom, que exalte o nome do Senhor, nisso vocês pensem, isso vocês falem, à vontade. Mas se é uma coisa de ruim, filtro. É isso que o Tiago está falando. Se nós temos a capacidade de dominar a nossa língua, nós temos a capacidade de dominar o nosso corpo todo. Mas aí ele continua, irmãos, falando como o nosso coração ele é enganoso, ele é corrupto. Em Tiago 3,6, ele fala assim, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Tá aqui, bota aqui, pelo amor de Deus, que os irmãos precisam ver. Para não falar que é só o Adriano que está falando. Eu não estou aqui batendo em ninguém à toa, não. Só estou transmitindo a palavra do Tiago. Tiago 3,6. A língua também, assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, por isso que eu falei, Francis, me dá algo mais leve. Olha o que o Tiago vem falando aqui, irmãos. Para o povo daquela época, e a gente passou 1.900 anos, quase 2.000 anos, e nada mudou. Aquilo que Tiago escreveu lá atrás serve para a gente hoje. A nossa língua, se nós não tivermos cuidado, ela é usada, incendiada pelo inferno. E ele vem falando, e eu quero deixar para vocês, rapidinho, um pedacinho do que está dentro de nós, declarado lá no livro de Jeremias 17:9, eu peguei 3 versões. Jeremias falando sobre a natureza do coração do homem, irmãos. NVI diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer coisa e a sua doença é incurável. Na Almeida Revista Atualizada, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Almeida Revista Corrigida, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Você acha que é bonzinho, irmãos? Acha que o Adriano é bonzinho? Não é não. Nós merecíamos condenação. Porque o pecado, ele nasce em nós, ele cresce com a gente, irmãos. E ele não precisa nem ser ensinado. Porque a gente fala que as crianças, elas são inocentes, não são? Elas são. Mas você larga uma criança de 1 ano de idade com outra criança de 1 ano de idade, coloca 2 brinquedos no meio delas, uma pertinho da outra, assim, você vê que a primeira que pegar um brinquedo, a outra criança vai pular em cima. E elas podem meter a unha, elas não tem problema com elas. Porque isso nasce com a gente. Por isso que nós estávamos condenados desde o nosso nascimento, se não fosse por Cristo. Mesmo com as crianças mais inocentes, as crianças que a gente olha assim e fala, o amor da nossa vida é um anjinho. Esse anjinho, ele não precisa ser ensinado. Irmãos, meu filho queria pegar e botar a pilha na boca. Uma vez ele bateu o controle no chão, comando no chão, saiu a pilha, ele pegou a pilha, foi para trás de uma mesinha. Ele acho que não tinha nem 1 ano. Ele foi para trás da mesinha, porque a gente já tinha repreendido ele várias vezes. Para botar a pilha na boca, ele ficava olhando assim, para ver se a gente estava olhando. Irmãos, a criança tinha 1 ano de idade. Ninguém ensinou aquilo para ele. Então, se uma criança tão pequena assim, ela já tem as artimanhas, irmãos, o nosso coração, ele é perverso, ele maquina um monte de maldade, e a gente precisa ser lavado pelo sangue do Espírito todo dia. Porque o nosso natural, a nossa carne, não é boa. Então, o que nós estamos pensando de mal sobre os nossos irmãos, provavelmente é só fruto do que nós temos dentro do nosso coração. Muitas vezes nem é verdade. Fulano é uma pessoa horrível. Provavelmente ele nem é tanto quanto você pensa.
Mas o que nós temos de ruim dentro do nosso coração, a gente usa para poder projetar nas outras pessoas. E aqui, Tiago vem falando, irmãos, agora sobre a língua, não só atingindo outras pessoas, mas atingindo a vida da própria pessoa. A forma como nós usamos a língua, ela influencia o nosso ser. Tiago vem falando, incendeia todo o curso da sua vida. Pessoas que lançam maldição sobre si mesmos. Pessoas que ouviram maldições sobre si mesmos. Que é um coitado que não ia dar para nada. Desde pequeno. E depois ela começa a repetir isso. E depois vira um coitado que não deu para nada, que não consegue fazer nada direito, que não consegue manter um relacionamento, que não consegue arrumar um bom emprego. Porque está declarando e pensando aquilo sobre ela. Isso muda o futuro das pessoas. É uma maldição que nós ouvimos, nós repetimos, e para ser quebrada precisa de muito esforço. Os psicólogos que digam isso. Coitado da minha esposa. Isso, irmãos, a palavra que nós falamos, que nós emitimos para os outros, ou naquele momento em que assim, já viu aquela brincadeira que fala assim, fala sem pensar. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde. Não tem tempo para pensar. E aí a gente solta alguma coisa, e não era isso que eu queria falar. Pronto, não era isso que você queria falar, mas era isso que estava lá dentro. Mas o que nós dizemos a respeito dos outros, a respeito de nós mesmos, é uma pequena parte do que tem dentro do nosso coração. Porque lembra, nós ainda temos um filtro. Às vezes ele não funciona direito, mas nós temos. E se nós somos capazes de falar algumas coisas que às vezes nós não nos orgulhamos, imagina o que tem lá dentro. Porque nós não deixamos sair tudo. Certo? Nós não deixamos, irmãos. Eu ficaria envergonhado se saísse tudo do que às vezes eu penso. Como é que eu ia olhar na cara de algumas pessoas? Se algumas pessoas falassem para mim o que pensam de mim, talvez não tivesse mais cara de falar comigo depois. Então nós temos um filtro, nós não podemos falar tudo, porque nós também não somos capazes de ouvir tudo que as pessoas pensam sobre nós. E às vezes não é nem um pensamento permanente, às vezes é sobre um determinado momento, sobre uma determinada circunstância. Nós temos um pequeno filtro e esse filtro precisa ser aplicado. E aí Tiago vem e atribui isso a uma fonte demoníaca. Porque nós estamos sendo influenciados permanentemente por esse mundo que jaz no maligno, que é cheio de coisas ruins. Através das músicas, através dos filmes, através dos nossos amigos, colegas de trabalho, conhecidos. E é isso que tem dentro do nosso coração. E é isso que Tiago está falando, tomem cuidado. Porque o que nós falamos, ela é uma pequena porção do que nós somos. Ela é uma pequena porção de tudo aquilo que a gente carrega. E não adianta nós simplesmente falar assim, então, eu vou melhorar o meu filtro e não vou falar tudo o que eu penso. Só que só isso não adianta, porque se nós só melhoramos o nosso filtro, nós continuamos com aquilo tudo lá dentro. E a intenção não é sermos bons em não falar. É mudarmos a nossa vida para sermos bons no que pensar. Para transformar o que nós somos, não só o que nós falamos. Jesus mesmo fala em Mateus 12:34, exatamente essa expressão. O coração, a boca fala o que o seu coração está cheio. Ele está ali cheio de pessoas ruins, falando algumas coisas, e ele fala, como é que vocês falam coisas boas? Como é que vocês acham que estão falando coisas boas? Porque o homem mau fala o que é mau, e o homem bom fala o que é bom.
A boca fala o que o coração está cheio. Fora isso, você está mentindo. Está fingindo ser alguma coisa que você não é. Mas lembre, Jesus, ele não quer a condenação das pessoas. Então não é simplesmente não falar e ainda ser uma pessoa rancorosa. E aí, Tiago continua. 3, 7 a 11 diz assim: a espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Vê que Tiago foi pesado, né? A língua, ela é um mal incontrolável. Sem Deus, ela é um mal incontrolável. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos de Deus na nossa vida, porque senão nós vamos ser apenas aquela pessoa maldosa que procura qualquer oportunidade para infernizar a vida dos outros, porque a nossa já não é muito boa. Irmãos, quando ele fala que toda a criação, os animais são domados pelos homens. De acordo com que nós vamos evoluindo, né, tecnologias vão aumentando. Antigamente falava assim, você vai para o meio do mato enfrentar um leão? Ninguém ia, tá doido, sabe que você morre, certo? E aí depois inventaram arma, inventaram um tranquilizante, então as pessoas vão até para cuidar dos animais, vão para a floresta, né, dão um tirozinho com tranquilizante, pá. Então, assim, nós aprendemos várias técnicas de dominar toda a criação. Mas Tiago vem dizendo aqui, mas não consegue dominar aquele bichinho que fica entre os dentes. Não consegue. Com a língua, nós bendizemos a Deus, nós amaldiçoamos os filhos de Deus. Como é que pode isso? A língua, ela está manifestando apenas uma tendência que nós temos para o pecado, irmãos. Uma tendência que não morre, não diminui nunca. Por isso nós precisamos buscar santificação todos os dias. Porque pelo que existe no nosso coração, irmãos, nós já estaríamos condenados. Valia nada, nenhum de nós aqui. Começando por mim. O que nós temos precisa de conversão e de santificação todos os dias. E aí ele vem falando sobre a questão da maledicência. Porque a nossa língua normalmente ela é usada para contaminar os outros. Isso é um veneno, irmãos, que é produzido dentro do nosso coração. Quando nós estamos usando a nossa boca para amaldiçoar outras pessoas. E aí, se vocês lerem depois, não precisa ser agora não, Provérbios 6,19, ali aquele trecho vem falando sobre as coisas que Deus odeia. Deus odeia um monte de coisas, irmãos. Fala, 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Sabe uma coisa que Deus odeia? Derrame de sangue inocente. E sabe o que ele diz que ele abomina? A pessoa que provoca discórdia entre os irmãos. Na minha cabeça, com a minha justiça, que o próprio Deus fala que é trapo de imundícia, na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Por quê? Como é que Deus pode odiar menos uma pessoa que derrama sangue inocente? É como você matar uma pessoa inocente, é como matar uma criança. Mas a própria palavra diz que Deus abomina aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Porque através da discórdia que nós provocamos entre os irmãos, nós estamos matando da mesma forma.
Quantas pessoas caíram em desgraça por causa de uma palavra maldita, irmãos? Eu lembro de uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi muito triste aquilo. Eu não lembro o final, mas eu lembro da situação, tinha uma pessoa que parou numa ponte ou num viaduto e ele queria se matar. Estava ali para se matar. Só que, irmãos, aquilo dali era talvez o último grito de socorro daquela pessoa. Porque se ele tivesse mesmo decidido a morrer, tinha chegado ali para o lado. Mas não, ele estava ali. E aí juntou repórter, juntou um monte de gente. E sabe o que as pessoas começaram a falar? Pula, 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 pula. A maldade que está no nosso coração. Nós não estamos, muitas vezes, nem um pouco interessados no que vai acontecer com aquela pessoa, com a vida daquela pessoa. Nós simplesmente jogamos uma palavra no meio de uma rodinha de amigos. E sabe o que fulano fez? Ou então chega assim, olha, eu não queria falar mal de fulano, não, mas eu ouvi ele dizendo isso, isso, isso. Mas olha, estou falando só para você orar. Já viu a linguinha da cobra falando assim? É isso. É disso que Tiago está falando, irmãos. É disso que Provérbios está falando. Deus abomina esse tipo de atitude. Você quer fazer alguma coisa de bom? Fala direto com a pessoa que você ouviu. Não leva a conversa, não. Não espalha. Porque você faz uma pessoa ficar mal, você faz uma pessoa se desviar da igreja, você faz uma pessoa se perder. Por causa de uma conversinha, irmãos. Porque você interpretou mal, porque a pessoa vai interpretar mal. Então o Senhor, ele é muito claro, abomina esse tipo de comportamento. E aí isso vem contrastando com a nossa adoração. Nós usamos a nossa boca para louvar aqui o Senhor, certo? Bonito, maravilhoso, todo mundo aqui louvando. 3 hinos, 4 com o da irmã Mara que ela pediu. E aí chega do lado de fora, a gente amaldiçoa os filhos de Deus que estavam aqui dentro. Tiago vem falando assim, isso não é aceitável, isso não está certo. É um comportamento reprovável que nós, crentes, precisamos mudar. Nós não podemos, irmãos, continuar da mesma forma. Porque se nós mantemos esse tipo de comportamento, nós somos como uma casa dividida, como o próprio Cristo vai falar. Nós somos uma pessoa que está espalhando uma coisa boa, espalhando uma coisa ruim. O que tem dentro de nós é uma casa dividida. Nós somos dominados tanto pelo bem quanto pelo mal. E o que Cristo fala sobre uma casa dividida? Ela cai, ela subsiste, ela não aguenta, ela desmorona, ela se perde. Se nós nos deixamos ser assim, nós somos uma casa dividida. E lembre, irmãos, no Evangelho, no mundo de Deus, não existe muro. Não adianta você estar ali em cima. Porque o muro é do diabo também. Não adianta falar assim, não, mas eu só de vez em quando, eu estou ali em cima do muro, estou me convertendo. O muro é do diabo, irmãos. Se você está indeciso, se você está sendo usado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, reveja a sua vida. Temos que rever as nossas vidas. Porque o Senhor, ele está falando, ele está sendo muito claro. Ele não está simplesmente condenando a língua. Lembra, irmãos, esse trecho aqui de Tiago não é só sobre a língua. É sobre o que nós temos dentro de nós. É isso que mostra se nós vamos realmente ser os crentes com obras de justiça, mostrando as nossas obras porque nós fomos realmente salvos e entendemos o tipo de pecado que nós carregávamos antes. Ou se nós continuamos aquela pessoa suja,
como uma porca que ouve o que é bom e depois se joga na lama de novo. É isso. É isso que Tiago está falando. Isso é uma incoerência espiritual. Porque o próprio Cristo, ele também, antes de Tiago, falava lá em Mateus, falando sobre a árvore e os seus frutos. Uma vez, irmãos, eu lembro da minha adolescência, ainda na escola, conversando com um rapaz que era ateu, né? Estava eu e mais uma menina que era crente também falando sobre isso, e a gente usou essa passagem de Cristo falando sobre a árvore que produz bons frutos, a árvore que produz maus frutos, e a árvore que produz mau fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aí ele falou assim, mas isso daí a pessoa poderia entender que as pessoas iam ser mandadas para o inferno. Eu falei assim, você nem é crente e já está entendendo o que a Bíblia diz. Ele isso, está falando sobre as pessoas. Eu falei, está falando sobre as pessoas. Pronto, ele era ateu, não acreditava muito, mas ainda assim ele conseguiu entender o que Cristo estava falando. Irmãos, uma árvore não consegue produzir bons frutos e maus frutos. A que produz mau fruto, Cristo é muito claro. Vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Por isso que nós precisamos examinar o que está dentro do nosso coração. E quando nós vermos, olha só, o que está aqui dentro não está muito bom. Realmente, olha para o espelho e fala assim, o que está aqui dentro não está muito bom. Preciso buscar mais a Cristo. Porque eu sei que se eu estiver atravessando a estrada, for atropelado, se eu tropeçar, bater de cabeça, se morrer de repente por qualquer motivo, irmãos, isso acontece. A gente está pensando na nossa vida daqui lá na frente, 20 anos. Eu pensando como é que vai ser quando eu tiver meus netinhos na mão, como é que eu vou ser um vovô babão, vendo meus filhos na faculdade, se casando, né? Pensando no futuro deles. Eu estou me planejando. Irmãos, isso não está errado. Você tem que viver para Deus agora, mas você tem que se planejar também para o futuro. Mas muita gente não vai ter futuro. A gente não sabe quem vai ter um infarto e vai morrer. A gente não sabe quem vai sofrer um acidente e vai morrer. Às vezes a gente acha que vai deixar lá para frente, né? Não, eu sei que está ruim aqui agora, mas daqui a um tempo, quando eu tiver tempo, eu vou tratar desse lixo que tem aqui dentro. Igual aquela obra que a gente deixa lá em casa para fazer. Tá assim, não, vou deixar, mais tarde eu faço, quando chegar o verão eu faço. Depois, quando passa, no próximo verão eu faço. Tem gente que não vai ter tempo para fazer isso. Então a gente precisa cuidar do que tem dentro de nós agora. Certo? E aí, Tiago também fala que a nossa língua, ela pode ser usada como sendo um instrumento, irmãos. É um instrumento de bênção e é um instrumento de maldição. O que ela vai ser depende de nós que estamos usando. Porque da mesma forma que um homem como Pedro foi usado para proclamar o evangelho, para fazer uma pregação e milhares de pessoas se converteram, um homem contaminou uma nação inteira. Vocês lembram de Hitler? Era um doido, qualquer pessoa hoje falaria que ele é um doido. Mas ele era tão eloquente, e ele era tão bom no que ele falava, e acreditava tanto no que ele falava, que ele conseguiu convencer um monte de gente. Um monte de gente que naquela época talvez tivesse um pouco de preguiça de pensar saiu e acreditou no discurso dele. Mas o que daquela época para agora está diferente? Nós temos um monte de gente com preguiça de pensar. Que ouve um discurso na internet e toma como verdade. Que ouve uma palavra de um irmão mal intencionado e toma como verdade. Então a boca, a nossa língua, ela tanto pode ser usada para abençoar os nossos irmãos, como para amaldiçoar. E ela pode trazer escalas inimagináveis. O próprio Tiago, ele vem falando, eu não li aqui os versículos, mas ele vem falando que a língua ela pode ser usada como freio e como um leme para dirigir a vida das pessoas. Tiago dá o exemplo de um freio colocado na boca de um cavalo. Irmãos, um cavalo é um bicho imenso. Tem uma força descomunal. Uma pessoa, 5 homens sozinhos não conseguem segurar um cavalo. Bota uns freiozinhos na boca dele, puxa, está resolvido o problema. E Tiago vem falando de um leme. Você bota um navio gigante, e aí tem um carinha segurando um negocinho pequenininho. Ele vira para um lado, vira para o outro, e o navio vai. Ele está falando da nossa língua. A nossa língua tem o poder de dirigir a nossa vida.
o que nós pensamos, lembra? A língua é só um retrato do que nós pensamos. Tem o poder de dirigir a nossa vida. Tem o poder de destruir a nossa vida e a vida das pessoas. Lembra que eu li aqui que Tiago fala que a língua ela também é um fogo e veneno, irmãos. Quando nós usamos a nossa língua, a nossa boca cheia de maledicência, ela é carregada de veneno. Não é aquele veneno que a gente morre se morder a língua. Imagina, irmãos, se a gente morresse, se o veneno fosse literal na nossa boca, aquela vez que a gente morde a língua, acabou para a gente. Mas Tiago vem falando que a nossa boca, cheia de maledicência, contra os outros e muitas vezes contra nós mesmos, ela pode trazer destruição. Da mesma forma que o próprio Tiago fala que a língua ela pode ser usada como uma forma de deleite. Ele vem comparando com a fonte e com a árvore. São formas de ilustrar como a nossa língua pode ser instrumento. Pode ser um instrumento de edificação. Como diz em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. O autor de Efésios falando. Se é uma palavra torpe, lembra? Usa o filtro, boca fechada, não fala. Mas se for para edificar a vida dos outros, fala, irmãos. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que pensa assim, fulano está bem arrumado, está bonito hoje, né? Mas não vou falar não. Vou ficar elogiando o homem. A irmã olha só, a irmã está bonita. Não, mas não vou falar não, porque vou ficar... Mas quando está ruim, a pessoa fala assim, estou falando a verdade. Então Efésios diz bem claro, nenhuma palavra ruim sai da tua boca. Se é ruim, fica quieto. Se é bom, fique à vontade para falar, irmãos. Não prenda. Porque as pessoas gostam de ser elogiadas. Tem pessoas que às vezes até ficam com vergonha, porque ouvem pouco. Mas a palavra ela é muito clara, tudo que edifica, irmãos. Tudo que for útil para a edificação. Nós podemos falar. Temos a liberdade do Senhor para falar. Ele não está nem falando para você calar a boca e não falar muito. Ele está falando, o que for ruim, fica quieto. Mas tudo que for bom, fala. Se você não tem nada de bom para falar, examine o seu coração. Porque a gente precisa ter alguma coisa de boa para falar. Se nós não temos nada de bom para falar, e nós precisamos examinar o nosso coração. Certo? Não é disso que Tiago está falando? O nosso coração, irmãos. Ele não está falando só da língua. A nossa língua ela também pode ser usada para salvação ou condenação. Mateus 12, 36, 37. Mas eu vos digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Tiago, irmão de Cristo, repetindo o que Cristo tinha falado. Não tinha problema plagiar não, irmão, naquela época. Na Bíblia não tem problema, porque a palavra vem da mesma pessoa. E ele vem falando que nós seremos condenados por toda palavra inútil, torpe, ofensiva, destrutiva, que vai trazer prejuízo para a vida das outras pessoas, para os nossos irmãos em Cristo. Cristo vem falando muito claro, nós daremos conta de tudo que nós tivermos falado. Eu não sei como, porque eu não me lembro o que eu falei ontem. Eu não me lembro o que minha esposa disse. Às vezes ela ganha discussão só porque eu não me lembro das coisas. Nem do que ela disse, nem do que eu falei. E aí Cristo vem falando, você vai ser condenado e vai ser salvo pelo que você fala. Na hora eu tenho certeza que Cristo vai me fazer lembrar de tudo. Só para minha vergonha. Mas entende como isso é pesado? A gente está rindo aqui, né? É legal, é engraçado às vezes. Mas isso é pesado, irmãos. Isso coloca a gente numa posição muito desfavorável. Porque nós vamos realmente ser julgados por isso. Isso não é uma expressão qualquer. Não é igual aquele bom dia sem graça que a gente dá para a pessoa e pergunta assim, como é que você está? E vira as costas, porque eu não quero nem saber da resposta.
aquela coisa não sincera, aquela coisa só por causa do cotidiano, é uma forma de cumprimentar e pronto, e acabou. A palavra ela é literal nisso. Ela é muito certa nisso. Não pense que isso daqui é igual aquele bom dia sem graça que a gente dá de manhã, mandando por uma lista de 100 pessoas no WhatsApp, não, irmãos. Porque, irmãos, tem gente que manda. Eu não sei como, mas tem gente que manda. Se a gente recebesse 100 bom dia de volta de cada pessoa que a gente manda na lista, estava lascada. Mas a palavra ela é literal nisso, irmãos. Então nós precisamos examinar o que nós falamos, nós precisamos examinar o que nós pensamos. E aí Tiago continua falando, 13:17, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo bom procedimento por meio de obras praticadas, com humildade que provém de sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aí Tiago vem aqui falando, olha só, qual é o tipo de sabedoria que você apresenta? Qual é o tipo de atitude, de comportamento que você tem apresentado? Porque nós podemos olhar aqui e fazer uma análise. Existe uma balança, irmãos. A sabedoria humana, ela é cheia de ambição egoísta, de confusão e toda espécie de males. Ambição egoísta, quando a gente quer só para nós mesmos. E ele vem fazendo, talvez, Deus, né, usando mais uma pessoa para poder falar aqui sobre os frutos do Espírito. Porque o fruto da carne, ela expõe essa sabedoria do mundo. Lá em Gálatas, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Isso daqui é aquela sabedoria do mundo que Tiago está falando. As nossas obras praticadas, o que as pessoas veem através das nossas vidas, se encaixam nisso daqui, irmãos, nós temos um problema muito sério e precisamos urgentemente buscar a nossa conversão. Ah, mas eu nasci no berço da igreja. Irmãos, tem gente que nasceu na igreja e só se converte para os 30, para os 40 anos. Às vezes para os 15, não importa. Ser filho de crente não quer dizer que você é salvo. A gente já ouviu isso zilhões de vezes. Por outro lado, irmãos, nós podemos também olhar os nossos frutos do Espírito. Entretanto, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que nós estamos apresentando? Lembra? Existe uma balança. Nós vamos estar ou mais por um lado ou mais para o outro. Não vai ter absolutamente ninguém aqui que fale assim, eu só apresento os frutos do Espírito e não existe nada da carne em mim. Ninguém. Colocaria minha mão no fogo, porque eu sei que nem eu passaria nisso. Mas existe uma balança. Nós precisamos nos avaliar se estamos apresentando mais os frutos do Espírito ou mais os frutos da carne. Porque se são mais os frutos da carne, nós precisamos buscar mais a Cristo. No entanto, irmãos, o próprio Senhor, Ele veio para a nossa salvação. E apesar de Tiago terminar aqui
com essa série de advertências sobre o que nós somos, eu achei que era uma palavra muito pesada. E eu ainda me lembro e gosto de lembrar de todo o sacrifício que Cristo fez por nós. E Ele fez um sacrifício para que nós pudéssemos ter um novo coração. Porque apesar da palavra nos acusar de toda coisa ruim, toda espécie de males que nós praticamos, de pessoas ruins que nós somos, mesmo quando usamos uma roupa bonita e aparentamos muitas vezes estarmos totalmente ligados com o Senhor, irmãos, quantos crentes são reprováveis, quantos pastores falham e caem e têm vidas duplas? Não é o que eu apresento aqui que vale a pena, que é de verdade. Cristo me conhece quando eu estou longe de vocês. Cristo me conhece quando a minha esposa não está me olhando. É esse coração que Cristo quer. E aí, lá em Ezequiel 36, 26 e 27, o Senhor faz uma promessa assim, olha, eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. É isso que Cristo quer para nós. É para isso que o próprio Deus entregou o Filho dele. Não é só para constatar que nós falamos um monte de coisas que não devíamos, mas é para nós nos reavaliarmos, porque a intenção dele sempre foi nos dar um novo coração, para que a nossa boca venha expressar o que o Espírito Santo tem para nós, o que ele planejou para nós. É isso. Ele sacrificou o próprio Filho para isso. Só que junto com isso, ele também nos deu o livre-arbítrio, irmãos. Isso é para quem quer. Não adianta só falar que eu sou. Não adianta só eu mostrar para as pessoas. Eu preciso ser diferente quando ninguém está me olhando. Esse é quem o Adriano é. Quando eu estou absolutamente sozinho e ninguém está me olhando. Quando eu estou pensando e não falo nada para ninguém. Aquilo que tem lá no meu pensamento, que eu penso, que eu tenho sobre pessoas, na minha igreja, na minha comunhão, com os meus amigos, aquilo que eu penso lá atrás e que eu não falo, isso é o que eu sou. É isso que eu tenho alimentado. E é para isso que o próprio Deus vem prometendo, eu lhes darei um coração novo. Um coração de carne. Para que vocês possam sentir como eu sinto. Para que o meu espírito possa habitar dentro de vocês. Mas, como eu disse, isso exige esforço da nossa parte. Porque nós temos a liberdade de escolher, irmãos. E isso é uma coisa que somente o próprio Deus faria. Eu lembro que eu já falei isso daqui um monte de vezes. Se eu tivesse sacrificado meus filhos por vocês, vocês seriam obrigados a fazer o que eu quero. Não teria outra opção. Primeiro, eu provavelmente não faria isso. Se eu fizesse, ninguém teria opção. Porque o sacrifício é muito grande. É sacrificar a pessoa que você mais ama em prol de outras pessoas e deixarem elas escolher. Não quero? Não. Se fosse o meu filho, não. Mas Deus, Ele pegou o dele, santo, e sacrificou por nós. E ainda nos deu a liberdade de escolher, irmãos. Mas isso traz sobre nós responsabilidade. E aí Romanos 12:2, para terminar, diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é isso que Ele quer, é isso que Ele quer, que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, para isso, nós precisamos
transformar o nosso entendimento. Nós precisamos transformar o que tem dentro de nós, para não apenas ficar usando um filtro para não falar coisas erradas, mas para podermos liberar esse filtro para falarmos coisas boas que vêm de dentro do nosso coração. E o que vem de dentro do nosso coração, irmãos, que é bom, não vem de nós. Só pode vir do Espírito. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.